Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre Roma Antiga, a monarquia, que é a primeira fase da história de Roma. A gente tem três fases principais na história de Roma e essas fases nos ajudam a estudar melhor essa civilização. Então, a primeira fase, que é a monarquia, ela começa em 753 a.C. e termina em 509 a.C. Que a gente vai ter 244 anos de fase monárquica, de monarquia em Roma. Depois, quando termina a monarquia, começa uma nova fase, lá em 509 a.C. E essa fase ela vai até 27 a.C. A gente tem 482 anos dessa fase que vem depois da monarquia, que é a fase da república. E por fim, a gente tem a maior fase da história de Roma, que tem 503 anos, que é a fase imperial. O Império Romano começa em 27 a.C. e termina em 476 depois de Cristo. Então, foi durante o Império Romano que Cristo nasceu. Inclusive, Cristo nasceu numa região lá da Judéia, que era a província romana, certo? Então tá. Agora, vamos pensar um pouquinho nas características dessa fase inicial da história de Roma, que é a fase monárquica. Então a gente teve aí uns quase 250 anos de monarquia, e nessa fase, como o próprio nome diz, existia um rei no poder. Esse rei não governava sozinho, tá? Ele tinha o apoio de um grupo de homens ricos para governar. Era um grupo de homens mais velhos e ricos que formavam essa assembleia que eles chamavam de Senado. Senado vem do latim senex, e senex tem a ver com a ideia de senil, mas a ideia de senil entendendo como uma pessoa mais velha, tá? Então os homens mais velhos, a partir dos 40 anos mais ou menos, o que já era idoso para aquela sociedade, né, em que os homens podiam morrer muito cedo, são esses homens mais velhos então e ricos que vão fazer parte do Senado, que vão ajudar o rei a governar. Quando a gente fala em homens ricos ou pessoas ricas em Roma, a gente sempre vai usar o termo patrícios. Então, pensando nas classes sociais que existiam nesse período, né, na monarquia, a gente tinha os patrícios, é uma classe de pessoas ricas, existem mulheres e homens dessa classe patrícia, e fazem parte, por exemplo, dessa classe social mais rica, os senadores, que estão na política, esses homens mais velhos que fazem parte do Senado, e o próprio rei, né? Abaixo dos patrícios, a gente tem uma classe social que a gente chama de clientes, né? Os clientes, na verdade, são plebeus, que são, então, aí pessoas mais... Em geral, são pessoas mais pobres, mas elas até podem ter uma pequena renda, né? Tem pessoas que podem existir plebeus enriquecidos também, mas dentro dessa grande classe, que é a classe dos plebeus, a gente tem os clientes, que eu já vou explicar melhor depois quem são esses clientes, tá? Então a gente tem os patrícios no topo da pirâmide social, abaixo os clientes, abaixo dos clientes os demais plebeus e por fim os escravos. Na fase monárquica a gente tem alguns escravos em Roma e entendam por escravos pessoas de outros povos que foram conquistados e assim foram escravizados, né? Entraram em guerra com Roma e por isso foram escravizados. A escravidão no mundo antigo não tem a ver com cor de pele, tá? Mas na monarquia o número de escravos ainda era muito pequeno. Na república esse número começa a aumentar. Depois eu também explico por quê. O que eu quero, então, falar da monarquia. Como é que é a origem dessa monarquia? Como é que surge Roma? A gente tem uma explicação que é lendária para o surgimento de Roma. Está associada a uma lenda, que é a lenda de Rômulo e Remo. Essa lenda tem muitas partes, tem muitos fatos, e eu vou tentar falar rapidamente dela, apesar de não ser tão simples, porque são muitos acontecimentos. Mas, basicamente, o que existia? O que conta a lenda? Existia uma cidade chamada Alba Longa e um rei dessa cidade chamado Númitor. Númitor tinha uma filha chamada Réia Sílvia e um irmão chamado Amúlio. O Amúlio, ele queria o trono de Númitor. E ele faz um golpe de estado, ele tira, por meio da violência, o irmão Númitor do poder. E ele prende Númitor. Quando ele assume o poder,
ele tem um receio. Qual que é o receio? Ele tem medo que a sobrinha dele, a Réia Sílvia, tenha filhos. Porque se ela tiver herdeiros, esses herdeiros poderiam querer o trono dele no futuro. Então, o que ele faz com a Réia Sílvia? Ele transforma esta mulher em uma Vestal. Vestal é uma sacerdotisa da deusa Vesta. Vesta é a deusa do lar, que é o correspondente à Héstia grega, né? A mesma deusa, só que com um nome diferente, tá? Então ele transforma a Réia Sílvia numa Vestal. Ela não pode, como Vestal, ter relação com nenhum homem. Isso era proibido às Vestais. Então, se ela não poderia ter relação com nenhum homem, ela nunca poderia ter filhos. E isso deixava o Amulho em paz, né? Ela não teria herdeiros que futuramente poderiam querer o trono dele. Só que aconteceu uma coisa. A Réia Sílvia, um dia ela foi às margens do rio Tibre, que é o rio que passa lá em Roma. Não confundam com Tigre. Tigre com G é um dos rios que estão lá na região da Mesopotâmia, né? Tem o rio Tigre com G e o rio Eufrates. O rio Tibre com B de bola é o rio que passa em Roma. Então Réia Sílvia foi buscar água no rio Tibre para fazer um ritual para a deusa Vesta. E aconteceu que nesse momento o deus Marte, que é o deus da guerra, que é o mesmo deus dos gregos, só que os gregos chamam esse deus de Ares, tá? Mas enfim, é o mesmo deus. O deus Marte viu a Réia Sílvia, achou ela linda, se aproximou dela, teve uma relação com ela e ela engravidou do deus Marte. Nisso que ela engravida, quando ela tem os filhos, o tio descobre e ele manda matar Réia Sílvia e os filhos. Então Réia Sílvia é morta, mas os filhos não são mortos. O serviçal que estava encarregado de matar essas crianças não teve coragem de matá-las. Então ele pegou as duas crianças, esses gêmeos, qual é o nome desses gêmeos? Rômulo e Remo. Pegou essas duas crianças, colocou no rio Tibre, não assim no rio, colocou dentro de um cesto e colocou esse cesto no rio Tibre. Esse cesto foi lá caminhando pelas águas do rio Tibre, e aí veio assim uma correnteza mais forte e empurrou esse cesto para fora do rio. E o cesto acabou parando debaixo de uma figueira, uma árvore grande. E os bebês estavam lá dentro do cesto chorando de fome. E uma loba, a Lupa, que estava passando pela região, viu os bebês chorando. Ela estava com as mamas cheias de leite, porque ela tinha acabado de ter filhos. Esses filhos tinham morrido porque foram caçados, um caçador pegou esses bebês lobos, então ela ficou cheia de leite sem ter para quem dar. Aí ela viu esses dois bebês e amamentou-os então com seu leite. Eles foram amamentados com o leite de uma loba. Rômulo e Remo, olha essa história, né? Um dado momento, um caçador passou na região, esse caçador se chamava Fausto, ele passou na região, viu os dois bebês, levou ele para casa e junto com a mulher dele, eles criaram esses bebês, né? Na idade jovem, assim, adolescente para adulto, esses dois rapazes já descobriram que, na verdade, eles eram filhos de Réia Sílvia com o deus Marte e que o avô deles estava preso e que o tio-avô deles tinha tirado o trono do avô e matado a mãe, etc. Eles ficaram furiosos com essa história e foram vingar, então, a morte da mãe e o avô, né? Lutaram, então, com Amulho, o tio-avô malvado, venceram essa batalha, Amulho foi morto por Rômulo e Remo, e colocaram de novo o avô deles no poder, o Númitor. O Númitor, então, deu de presente para os netos uma terra onde eles poderiam fundar uma cidade. E aí começa uma outra parte da lenda, na qual Rômulo e Remo, então, começam a discutir onde vamos colocar os muros, quais serão os limites da nossa cidade. E o Rômulo queria que fosse lá perto do Monte Palatino. E o Remo queria que fosse perto do Monte Aventino. E os dois estavam discutindo, ninguém chegava a conclusão nenhuma. E eles falaram, bom, vamos olhar para os céus, conforme a tradição, que os céus, os deuses vão se comunicar com a gente. Então o Rômulo foi lá, subiu no alto do Monte Palatino e olhou para o céu. E o Remo fez a mesma coisa, só que subiu lá no alto do Monte Paladino e olhou para o céu também. Quando o Remo olha para o céu, ele vê 6 abutres no céu. E quando Rômulo olha para o céu, ele vê 12 abutres no céu.
Segundo a tradição, quem vence essa disputa então é Rômulo, porque ele viu mais abutres do que Remo. Logo, as muralhas de Roma iam ficar perto do Monte Palatino, que era o local que Rômulo queria. Bom, Remo ficou bem contrariado com isso, mas não tinha o que fazer, né? Aí, o Rômulo, bastante feliz, contente, pegou uma foice, assim, e começou a riscar na terra os limites de Roma, né? Ah, aqui ficarão as muralhas de Roma, e o inimigo que ousar pisar essas muralhas vai morrer. Falou isso. E o Remo viu aquilo e estava nervoso, porque, poxa, ele queria, né? Ele queria decidir isso. Ele foi lá e foi zoar o irmão. Falou, olha só o que eu faço com as muralhas de Roma. E pisou em cima do lugar onde o Rômulo tinha feito o risco na terra. O Rômulo, muito nervoso, muito impulsivo, pegou essa mesma foice que ele usou para fazer o risco no chão e pá! Bateu na cabeça do irmão e o irmão morreu. Então Rômulo teve que assumir essa bronca sozinho de criar um reino lá naquela cidade, de povoar aquela cidade. Então aos poucos ele começou a chamar pessoas para morar em Roma. Mas quem chegava lá não eram as pessoas mais ricas das outras cidades, não, eram as pessoas que tinham sido acusadas de algum crime. Então muitos criminosos, pessoas que fizeram pequenos delitos, começaram a ocupar Roma. E essas pessoas